Olá, olá, olá. Bem-vindos ao Nia Tarô. Eu me chamo Ana e hoje, em primeiro lugar, hoje eu queria agradecer, fazer um agradecimento a todos que se inscreveram no canal Nia Tarô, a todos que pegaram um tempinho da própria vida para ir lá e colocar um comentário, colocar um joinha, clicar o sininho. Eu agradeço muito, mas muito, 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 muito. Isso vocês não fazem nem ideia de quanto isso ajuda no crescimento do canal, ok? E depois, no final dessa leitura que eu vou fazer hoje, tem um link embaixo. Quem puder, vocês passem para os amigos, façam conhecer, porque eu garanto para vocês que nós vamos ter muita, muita coisa para falar para vocês, tá? Nós vamos poder interagir muito bem e muito, eu penso que será um caminho bastante longo, eu espero. E agora nós vamos começar a leitura intuitiva, atemporal para o signo de Câncer. E vocês, Câncer, peguem o que soa com vocês. Se não ressoar na vida de vocês, no momento que vocês estão vivendo, manda para o universo. Tira, junta e manda fora. Manda para o universo. Aproveita somente aquilo que encaixa com o momento de vocês. Ok? Porque aqui, quando você faz uma leitura atemporal intuitiva, é muito, não é que vai, como que eu posso dizer? O tarô, eu vou ser bem sério, o tarô ele direciona, né? O tarô ele não vai falar o teu futuro, ele vai te direcionar. Então, são caminhos, é como se eu colocasse alternativas, caminhos com alternativas na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver que energia hoje nós temos para Câncer. E eu falo, eu estou começando a leitura de vocês, gostaria de pedir aos orixás, porque eu estou com o tarô dos orixás, eu quero uma energia grande. Qual é a energia que os orixás vão trazer para os signos de Câncer, ok? Iniciamos com Ossan, o orixá das ervas, o orixá da cura. Esse orixá, ele tem os segredos das ervas. Os segredos, ele vai na floresta, retira, porque ele é o orixá que prepara, tá? Prepara o banho, prepara o chá, vamos falar assim, para curar as doenças, né? Para curar você, curar a tua parte espiritual, porque um banho faz muito efeito. E os segredos de todas as ervas, de todos os banhos, de todos os remédios curativos homeopáticos relacionados a ervas, é esse orixá que carrega. Então vocês estão com essa energia maravilhosa desse orixá aqui. E vamos lá. Vamos iniciar com o tarô das estrelas. Eu gostaria de dizer a vocês que vocês devem saber que quando nós estamos aqui fazendo a leitura de vocês, qualquer tarólogo, é uma energia tão grande que se concentra. E eu espero que vocês nesse momento se concentrem. Quando for para ouvir o que eu estou lendo para vocês, se concentrem. Peçam propriamente, saiam fora desse mundo aqui e se concentrem na leitura, com toda a energia possível. Nós temos uma energia aqui do gato Nero. O gato preto, gente, eu adoro, né? Eu adoro o gato preto. E o gato preto, o que ele quer dizer para vocês? Ele quer dizer caminhos, tá? E espiritualidade, muita espiritualidade. Vocês têm a velha, a anciã. O que ela traz? Ela vai deixar para vocês lições. Qual lição melhor do que uma
anciã do que uma pessoa de uma certa idade dá pra gente. Elas são a enciclopédia, né? Enciclopédia vivente. E elas já viveram tudo. Né? Que se você encontra uma pessoa de 80 anos, elas viveram 80 anos, né? Então elas têm a sabedoria da palavra, elas têm a sabedoria de tudo. Elas são os livros viventes próprio. E aqui na leitura de vocês, saiu que vocês estão com o direcionamento à espiritualidade do gato preto, junto com a sabedoria da anciã, da velha, tá? E ela, o que a velha relaxa? O que a velha deixa para você? A velha deixa sabedoria. Então, o signo de câncer, nesse momento, eles estão mandando, a espiritualidade está mandando sabedoria. E agora nós vamos ver sabedoria para quê? Né? Para quê? O que é que sabedoria que o câncer precisa ter? Na aspiração. Pode ser que vocês estão tentando fazer algum concurso, tentando escolher uma profissão para vocês, um trabalho, alguma atividade. Vocês têm que ter aspiração e eles estão te mandando a sabedoria da aspiração, tá? Vocês têm que saber escolher agora. Vocês já sabem, aliás, vocês já sabem. Vocês só têm que saber que vocês estão com tudo esse elemento para fazer a escolha. Para fazer a escolha. É isso. É isso. Vocês podem escolher a estrada que vocês quiserem. Podem escolher a profissão que vocês quiserem. O que vocês estão tentando fazer. O trabalho, um concurso. Porque aqui pode ser um concurso, que alguém está tentando fazer um concurso, ou seguir uma faculdade, tá? De estudo. E eles estão, olha que coisa linda, gente. O retiro. O retiro não precisa esconder o que você sente, o que você, por exemplo, tem pessoas que o pai e a mãe falam, eu gostaria tanto que o meu filho fosse médico. Mas ele não se sente. Ele não se sente estudar para ser médico. Ele não tem a vocação. Mas para fazer eles contente o pai e a mãe, eles vão e fazem, né, a faculdade de medicina. E aqui está dizendo, olhe dentro de você, tá? Se olhe dentro, se ilumine e vai fazer aquilo que te faz bem. Aquilo que você sente dentro. Não aquilo que outras pessoas falam para você fazer. Mas eu estou falando, olha, isso daqui é general, gente. Pode ser, como eu falei, para um concurso, para um estudo, pode ser até a escolha de uma namorada, que alguém de casa não aceita. Não, eu não aceito essa pessoa não serve para você. Você faça aquilo que você se sente, aquilo que você tem vocação, aquilo que bate aqui, ó, no centro. A iluminação é um retiro dentro de você para você saber o que você quer. É isso que está pedindo aqui, tá? Tanto que tem a cura, né? A cura é isso. A cura do orixá é isso aí. É curar aquela parte que você tem medo. É curar o teu medo. Pronto, é curar teu medo. E vamos lá. Olha lá, a purificação. Acabei de falar, curar teu medo, purificar. Veio a carta da purificação. Olha isso. Tá tudo aqui. A carta da purificação. Então, gente, vocês estão curados. Vocês estão com a sabedoria. Vocês estão com a vocação, com a aspiração de vocês. Basta vocês tirar de dentro. Basta vocês tirar de dentro. Porque vocês estão com quem? Com o custódio da sabedoria. O custódio da sabedoria é a chave. Olha lá.
Olha a chave, gente. A chave é do coração. Quando a chave é aqui, que vem daqui de dentro, como eu falei para vocês, tirem o que está aqui dentro. E veio veramente, veio decidamente a chave do coração. Falem com o coração, gente, não com a razão, não com o que as pessoas querem ouvir da boca de vocês. Façam da vida de vocês o que vocês sentem, entendeu? A opinião, não estou dizendo que vocês não precisam da opinião dos outros. Tem o conselho da anciã, tá? Se alguém tem uma avó, se tem um vovô em casa, se tem uma tia um pouco mais velha, vai ali e fala: tia, olha, eu estou apaixonado por uma pessoa assim, assim. E em casa não é que mamãe, né? Explica: olha, eles querem que eu seja dentista, mas eu não tenho vocação para ser dentista, eu gostaria de ser artista, eu gostaria de ser músico. Eles falam que se eu for músico, a música não dá dinheiro, mas o que te interessa vai ser aquilo que você sente. Porque não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não tem amor e não tem a vocação, gente. Tá dito aqui, tá? O gufo, a sabedoria do gufo, a sageza, tá bom? Eu vou tirar uma carta para vocês, gente. De um, eu quero saber quem é o arcano, um dos arcanos maiores, para reger, para fazer essa roda, para fazer vocês tomarem essa decisão. Vamos ver quem é que vai fazer vocês tomarem essa decisão sem preocupação. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. O pendurado, o enforcado, o apeso. O que que é? Essa carta é aquela carta que já ultrapassou. Ela já passou tudo que é material. Ela não se encontrou naquilo. O que que ela faz? Ela se retira, tá? Ela se retira, porque a posição do apeso, eu sou sincera, eu não concordo que seja um enforcado, porque o enforcado para mim sempre é no colo, vai bem, eu não concordo. Eu sempre falo que é o apeso, a posição bíblica, a posição do feto, né? É como se ele se retirasse, entrasse de novo dentro do útero da mãe, entrasse no útero materno e pegasse aquela essência que nós seres humanos, quando nós nascemos, nós perdemos com o tempo. Aqui essa carta quer dizer, em relação a essa leitura, que tá o conselho da velha é: retire-se, vai procurar a tua essência, vai procurar o que você tem dentro de você, porque você é o custódio da tua felicidade. Você não vai encontrar em outro lugar. E mais do que isso aqui, eu não sei mais o que falar para vocês. Tá tudo aqui. Então, façam tesouro do que eu falei agora em alguns momentos da vida de vocês. Se retirem, se vocês veem que não tem condições, que não dá para vocês fazerem, seguirem isso, mas se retirem por um segundo, aquieta tudo em torno, né? Vai para o silêncio, porque é no silêncio que nós falamos. A oração do silêncio é a oração mais forte para falar com Deus. É onde nós sentimos a nossa essência, a nossa centelha. E quando nós sentimos a nossa centelha, você pode ter certeza que você vai ter a resposta que você está precisando. Use da sabedoria da velha, use da espiritualidade de Ossan, use a aspiração da espada, tá? O retiro, a purificação, e use a sabedoria. Para finalizar, eu vou tirar para vocês um oráculo, que são palavras que vão completar essa leitura aqui, e assim vocês guardam na mente de vocês qual é o caminho que realmente vocês precisam para chegar à conclusão. Olha, gente, me desculpa, mas eu vou aceitar e vou ler para vocês, porque
pense com a cabeça e sinta com o coração, e não o contrário. Impressionante. Impressionante. Impressionante, gente. Eu tô toda arrepiada. Eu ia falar, estou com a pele doca, porque eu já falei pra vocês que de vez em quando sai alguma coisa em italiano, né? Eu já falei em outros vídeos, porque eu moro aqui e, tá bem, é uma força de hábito. Mas é impressionante a resposta que é essa frase do oráculo. Pense com a cabeça e siga com o coração. Não ao contrário. A chave está aqui, ó. A chave para abrir a porta do teu futuro está aqui, no teu coração. Faz aquilo que você sente. Vai pela tua intuição, pela tua aspiração, pela tua vocação. Ok? Gente, foi maravilhosa essa leitura. Eu espero que vocês aproveitem pelo menos um pouco da sabedoria dessa anciã que está aqui nas cartas, desse orixás que guiou vocês. E até uma próxima vez. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê uma próxima semana. Namastê!